Deus tem promessas e Ele vela para cumprir a sua palavra. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo número 8 e 9. Versículo 8 diz assim, de Ageu 2: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Se até agora você não tem a definição do motivo pela qual essa igreja, 86 anos, conquista, vence, avança, cresce, aqui está a resposta. É porque a glória da última casa, ela é maior do que a da primeira. A razão pela qual essa igreja continua crescendo e vai continuar crescendo é porque a presença de Deus, ela é constante, ela é contínua, ela é permanente na vida da igreja do Senhor Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler fala de uma das gloriosas, de uma das mais lindas promessas do Antigo Testamento para o povo de Deus. O profeta Ageu, deixe-me dizer quem é esse personagem, já que a Bíblia fala poucas vezes dele, mas ele é o único profeta no Antigo Testamento que profetiza o derramar da glória nessa atmosfera, nessa plenitude especificamente voltada para o povo de Deus. Esse versículo 9, ele está escrito dessa forma e foi assim profetizado exclusivamente e unicamente pelos lábios do profeta Ageu. Ageu ficou conhecido e o seu ministério se destacou por essa profecia, porque o tempo de profeta dele foi curto. Ele está na galeria dos profetas menores, o seu livro só tem 2 capítulos, e essa profecia, ela trouxe uma notoriedade do seu ministério, porque esse profeta Ageu também foi o primeiro profeta, o primeiro porta-voz de Deus, a Deus levantar para falar com o seu povo, depois que eles voltaram do cativeiro babilônico. O povo de Israel, os senhores e as senhoras sabem que passou ou permaneceu durante 70 anos escravizado lá em Babilônia. Durante esse período de escravidão, o povo de Israel viveu subjugado e escravizado, servos lá em Babilônia. Entre esse cativeiro, quando Nabucodonosor invade Jerusalém por 3 vezes, na última vez ele não se contém e ele destrói o templo, ele queima as portas, ele derruba as muralhas, ele traz consigo os vasos sagrados de ouro que Salomão havia colocado no templo para que o nome do Senhor seja glorificado. Nesse período em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, vale lembrar os irmãos e as irmãs que 3 personagens eles se destacam nessa história, nesse contexto da ida e nesse contexto da volta do povo de Israel do cativeiro. O primeiro foi o profeta Jeremias, capítulo 25, ele profetiza a ida do povo de Israel ao cativo. Jeremias ficou chamado na Bíblia como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. O segundo que nós podemos destacar é o profeta Daniel, porque Daniel foi levado na primeira vez, no ano 605 aproximadamente, antes de Cristo, quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Ele leva uma demanda de judeus, e nesse grupo vai Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Depois nós temos o terceiro personagem, que Nabucodonosor invade Jerusalém pela segunda vez, sendo no ano 597, e nessa segunda vez entra outro personagem no contexto histórico, que é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi levado cativo, só que ele não permaneceu morando lá no meio do palácio.
lá no meio da democracia, lá no meio do cenário político de Nabucodonosor. Ezequiel foi levado com os judeus, uma parte deles, os mais feridos, os doentes, os mais deprimidos, colocaram eles para morar num lugar chamado Rio Quebar. O Rio Quebar foi exatamente um canal navegável que Nabucodonosor construiu para a água descer para o seu jardim, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E nesse período, esses 3 homens têm uma grande participação profética nesse contexto histórico que ora eu acabei de ler. Por quê? Jeremias não foi para o cativo. Quem foi cativo foi Daniel e Ezequiel. Qual é o papel de Jeremias? Deus deixou Jeremias lá fora do cativo para ele escrever os 5 capítulos do livro de Lamentações. E durante esse período, Jeremias chora, Jeremias geme, Jeremias derrama as suas lágrimas nos pés do Senhor. Um dia ele disse assim: à noite pela madrugada eu irei orar, chorar, e com minhas lágrimas tomarei banho, colocarei a minha face no pó, para que ainda haja esperança sobre Israel. Então percebam que Jeremias fica fora intercedendo, enquanto o povo está cativo, morrendo, sendo despedaçado pelos babilônicos. Jeremias está chorando. Esse foi o papel de Jeremias. Qual foi o papel de Daniel? O papel de Daniel foi de brilhar no meio de uma sociedade coberta pela escuridão do pecado. Qual foi o papel de Daniel? Foi provar para os pagãos, foi provar para Marduk que há um Deus maior do que ele. Foi provar para Nabucodonosor que há um Deus que entra na fornalha e livra os seus quando eles confiam nele. Foi provar para os 3 impérios que é possível ser santo, ser diferente, ser puro, ser santificado diante do Senhor, no meio de uma geração corrupta e depravada. Esse foi o papel de Daniel. Qual foi o papel de Ezequiel? Foi o papel de profetizar para o povo. É por isso que Ezequiel, ele é chamado na Bíblia de profeta do cativeiro, ou profeta da glória, da manifestação do Senhor. Porque se tem 2 personagens no Antigo Testamento que mais desfrutou dessa comunhão, dessa glória, dessa Shekinah de Deus, foi Moisés e Ezequiel. Moisés porque ficou mais perto de Deus. Moisés porque quando Deus queria falar com os profetas, Deus ia a eles em sonho, Deus ia a eles em revelação, Deus ia a eles através de outro profeta. Mas quando Deus queria falar com Moisés, a Bíblia diz que Deus ia falar com ele e falava cara a cara, pessoalmente. A comunhão era muito grande. Um dia Moisés desceu do monte e ninguém conseguiu olhar e nem contemplar para sua face, porque sobre ele estava uma presença de uma glória tão grande que o povo não pôde contemplar. E Ezequiel foi o profeta da glória, porque ele profetiza a restauração de Israel. Em Ezequiel 37, ele tem a visão dos 4 seres viventes. No capítulo 1, versículo 3, o céu se abre no meio e ele tem uma visão, a visão de glória, a visão da manifestação do Senhor. A glória de Deus veio sobre Ezequiel de uma maneira tão grande, inexplicável, que Ezequiel caiu no chão, e ele caiu como se fosse morto. Lá no capítulo 2, versículo 1, aí ele brada dizendo: filho do homem, põe-se em pé e eu falarei contigo. Ezequiel capítulo 1, versículo 27 em diante, a Bíblia diz que ele cai no chão como se fosse morto, mediante a manifestação da presença da glória de Deus. Esses 3 personagens foram os personagens que viveram em torno do cenário entre a ida e a volta de Israel no cativeiro. Depois que Israel passou 70 anos escravizado, agora eles têm a promessa de Deus de voltar do cativeiro. E quando agora eles voltam do cativeiro, perceba comigo, aquela multidão que saiu, mais de 2 milhões lá do Egito, eles peregrinaram 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, o povo permanece
ainda em desobediência ao Senhor. Josué entra com o povo na terra prometida, expulsa Cananeu, expulsa Jebuseu, todas as nações estranhas, e domina a terra. 7 anos depois, Josué morre, e agora o que acontece? Israel se dispersa, Israel agora fica ovelhas sem pastor. Aí Deus levanta 13 juízes, entre eles uma mulher chamada Débora. No último juiz, Deus levanta ele e diz: tu vai ser sacerdote e vai ser profeta, e o seu nome será Samuel. E Samuel unge o primeiro rei, chamado Saul. Ele reina 40 anos. Depois de Saul, Deus tira ele e coloca Davi, reina mais 40 anos. Depois de Davi, agora reina o seu filho, chamado Salomão, reina mais 40 anos. Nós temos aí 120 anos de Reino Unido. Depois de 120 anos, Salomão morre, e agora entra o seu filho, chamado Roboão. Roboão agora entra, só que o povo queria ele, só que Deus não queria. Ele estava no plano do homem, mas não estava no plano do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que aconteceu? Partiu-se no meio, as 12 tribos se dividem, 10 vai para Samaria, 10 vai para o Reino Norte, e as duas chamadas Benjamim e Judá, eles ficam na capital sul, eles ficam em Jerusalém. Eles vão adorar a Deus lá, eles vão glorificar a Deus naquela região. E sabe o que acontece? Deus permite que Sargão II, 722 anos antes de Cristo, ele vai lá em Samaria e mata muitos judeus, leva gentio e faz uma mistura, e lá nesta época nasce a tal nação e o povo que nós chamamos e conhecemos na Bíblia de Samaritano, no ano 722. Agora então o povo de Israel trilha pelo caminho da iniquidade, pelo caminho da desobediência. O reino sul, Judá e Benjamim, não aprende com a disciplina dos seus irmãos. Aí Deus levanta agora Nabucodonosor, aí ele leva cativo, leva para a Babilônia, escraviza ele durante 70 anos. Aí Deus levanta a voltar a boca do profeta Jeremias e diz assim: assim como eu vos arranquei da terra, semelhante à planta e à terra raiz, assim diz o Senhor, eu tornarei a devolver a terra, e edificarei, e vos darei água, e vocês irão dar fruto, e fruto para a minha glória. Aleluia! Aqui a profecia começa. 70 anos o povo está aguardando voltar de Babilônia para Jerusalém. Depois de 70 anos, Deus volta a falar com o seu povo, usando a primeira boca profética, chamada Ageu. Chega em Jerusalém, aquela nação imensa, volta da Babilônia cativa, e agora permeia em Jerusalém, volta a trabalhar, volta a plantar, volta a fazer tudo que antes eles faziam, menos adorar a Deus. Começaram a plantar, depois iam colher, depois iam comungar entre si, fazer seus rituais religiosos normais, mas não voltaram adorando a Deus. Eu penso que Deus fica assim como nós nesse momento, e olha para o povo dele e diz: mas eu pensei que eles iam voltar, iam fazer tudo diferente, mas voltaram com o coração duro, voltaram com o coração travado diante de mim. Eles passavam em frente ao templo que outra hora Salomão tinha construído, levantado, inaugurado, segundo a Crônica 7:1, onde agora que Deus se manifestou. Eles passavam em frente e era como se ele não tivesse vendo nada. E aí Deus não aguentou, levantou o profeta Ageu, versículo 4, e disse: não é tempo de vocês habitarem casas abaineladas. Essa palavra significa casas bonitas, casas belas e bem construídas. Deus começa a queixar, a dizer: vocês estão habitando, morando, se preocupando com a casa de vocês, a casa painelada, a casa bonita, a casa arrumada. Versículo 5: mas a minha casa, vocês passam em frente dela e não sente mais nenhum remorso, não sente mais nada
e nem lembra mais de nada, de tudo que outra hora eu havia feito através de vocês. E Deus agora usa o profeta e diz: vocês estão plantando, estão colhendo. E Deus faz uma linguagem, diz assim: tudo que vocês plantam e vocês estão colhendo é comparado àquele que vocês comem e não mata a fome. Vocês têm roupa, mas não se esquenta. Vocês ganham muito, mas tudo que vocês recebem, o salário, é como se estivesse colocando dentro de um saquetel furado. Deus começa a trabalhar no sentimento do povo, porque Deus é sentimental também, porque Deus tem expectativa também conosco. Não é só nós que estamos com expectativa de 86 anos de Deus fazer coisas extraordinárias, grandiosas. Não, assim como eu e você temos expectativa, Deus também tem. Diga para sua irmã, diga, lembra, irmã, Deus está em expectativa com você hoje. Deus tem expectativa comigo hoje. Alguma expectativa Deus tem. Agora o que resta saber é se eu e você vamos correspondê-la. O que resta saber se eu e você vamos correspondê-la. Aí Deus usa tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês estão plantando, tudo que vocês estão trabalhando, está errado. Eu quero que vocês vá por aqui, vocês estão indo por aqui. Eu quero que vocês façam isso, vocês estão fazendo aquilo. Eu quero que vocês falem, vocês se calam. Eu quero que vocês se calem, vocês falam. Vocês estão fazendo tudo errado. Não é assim que eu ensinei. Eu não ensinei vocês a priorizar o que é de vocês. Eu não ensinei a vocês a amar mais aquilo que é perecível. Eu não ensinei a vocês mais se apegar com as coisas passageiras e esquecer das minhas coisas, não. Eu ensinei vocês diferente. Por isso que eu permiti a tragédia entre Caim e Abel, para mostrar a vocês o valor do sacrifício dado para mim. Para vocês aprenderem, quando se dá um cordeiro, se mata ele, queima no fogo, mas separa a gordura, porque a gordura é para mim. A gordura é o melhor para mim. E vocês estão fazendo tudo de melhor para vocês, menos para mim. E o resultado, tudo que vocês estão colocando no saco está furado. Tudo que vocês estão pensando que está crescendo, está diminuindo. Tudo que você pensa que está sendo abençoado, não está sendo abençoado. Tudo que você pensa que está expandindo, está regredindo. Vocês têm que mudar a rota, ei! Percebam, mudem a rota. Versículo 7: considerai o vosso passado, lembre do que eu já fiz, lembre do que eu já prometi a vocês, o que eu ia fazer. Lembre desse templo que outra hora a minha glória se manifestava. Lembre das maravilhas que eu realizei no deserto, tirando água da rocha, mandando cordonice para vocês comer, cuidando de vocês de manhã, de tarde, de noite. Lembre-se do vosso passado. Essa síndrome de Israel é a mesma de hoje, que acontece na vida de muitos que deveriam estar participando, envolvidos no 86 anos, como culto de ação de graça, agradecendo a Deus, lembrando do que Ele já fez, lembrando do que Ele nos deu ontem, lembrando do que deu no passado, lembrando que Ele fez pelos filhos, pelo marido, pela filha, pela família. Deus manda você lembrar. Não é lembrar só dos 86 anos, é lembrar do passado também, porque o passado, quando ele é feito, bem feito, ele é alicerce para o presente continuar bem feito. Para Deus, essa filosofia que dizem por aí assim: não importa como tu vai começar, o que importa é como tu vai terminar. Está errado. Para Deus não é isso. Deus não vai dizer na Bíblia assim: começa errado, não te preocupe, meu céu, porque quando vai terminar é igual novela, tudo termina achando graça. Não, Deus não trabalha assim. Para Deus é assim: olha, te preocupe em começar bem, te preocupe em ser crente de verdade hoje, para que quando tu morrer, o teu nome está escrito no livro da vida e você não perca a salvação. Para Deus não é assim não: começa torto e amanhã eu te
de direito, não. Para Deus, começa bem hoje. Eu lembro do passado, o que eu fiz por vocês. Você sabe quantos dias Deus bateu nessa tecla? Quantos dias? 23 dias usando o profeta. Sabe o que o povo fez? A mensagem profética entrou no ouvido e saiu no outro. Sabe por quê? Porque era a mensagem que batia neles. Mensagem que bate no nosso eu, na nossa vaidade, no nosso caráter. Ela tem a tendência de calar a nossa boca e fazer a gente pensar. Se Deus tivesse, meu povo, vos darei porta aberta. É tanta porta por cima de porta, é porta por cima de porta, é portão por cima de portão, é todo mundo adorando. Mas Deus diz assim: vocês estão errados. Você precisa mudar a conduta, o eu, a mente, a ideologia, a filosofia de vida, a forma de adorar a mim. Nós temos que mudar. Para isso, lembra do passado. Esse negócio de lembrar o passado é tão sério que quando Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, capítulo 11, uma das recomendações que ele manda na carta da ceia, ele diz assim: ó, lembrai-vos, trazei a vossa memória. Sabe o que é isso? Trazer a memória é lembrar do que ele já, é lembrar de tudo que o Senhor fez na cruz por mim e por ti. Quando você estiver pensando em pular do barco, porque ontem eu estava aqui analisando ontem no culto, e o Senhor falou no meu coração: sério, todo barco eu estou, o que resta saber se eu estou dormindo ou acordado, mas eu estou em todo barco. Quantos crê que Jesus está no teu barco? Você crê? Precisa saber se ele está dormindo ou acordado. Como é que eu sei, pastor? A certeza que eu tenho é que ele está no meu barco. Agora, para ele acordar, uma coisa eu sei: ele só se acorda se eu for lá. Chama ele. Ele estava lá dormindo, a maré, a onda, o vento, quase virando o barco, e os discípulos correndo para um lado e para o outro, e Jesus dormindo. Ele estava no barco, mas estava dormindo. Ele se acordou porque eles foram. No culto é assim: Jesus desce no culto, está aqui presente, tenho certeza disso. Ele diz: onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio. Ele está aqui. Agora, para ele se levantar e começar a acalmar mar e vento e tempestade, e curar, e batizar, e renovar crente, e fazer milagre, aí alguém tem que acordar ele, irmão, com glória a Deus, com aleluia, com adoração, lembrando, chorando, derramando lágrimas. Aí tem que fazer alguma coisa. Então Deus falou: lembra do passado. 23 dias depois, sabe o que o povo fez? Colocamos no ouvido e não deu conta. Esse negócio de voltar ao passado, esse negócio de levantar casa, o que tu quer de nós, Deus? Aí Deus falou com ele, Deus falou com o povo. Veja o que diz a Bíblia, versículo 8: sobe ao monte, meu povo. O que? Sobe o monte. Fazer o que lá? Pega a melhor madeira, desce do monte com a madeira, trabalha e edifica a minha casa, pinta a minha casa, tudo na minha casa de novo, restaura tudo na minha, as portas estão queimadas.